Buenas. Nesse vídeo a gente vai falar da volatilidade calculada pelo IWMA, ou EWMA, ou Exponentially Weighted Moving Average, ou a média móvel ponderada exponencialmente, que ela vem sendo muito usada vamos dizer, de três décadas para cá, porque ela tem uma característica que difere vamos dizer, do desvio padrão tradicional ou de outros métodos, porque ela, na hora que vai calcular a volatilidade, ou você pode até pensar o desvio padrão, ela pondera pelos dados, dando maior peso para os dados mais recentes e menor peso para os dados mais antigos. Então, para aqueles que acreditam que a informação recente é a mais importante, ou seja, as cotações mais recentes, as taxas de retorno mais recentes são as mais importantes, o IWMA vai dar um peso maior para elas, e aí você vai capturar mais, vamos dizer, mais rapidamente uma certa tendência. Do mesmo modo, a gente tem uma crítica para fazer quanto a isso, que ela acaba esquecendo o passado. E isso é um problema, porque você, quando joga menor peso para as informações mais antigas, o passado acaba sendo esquecido e a gente aprende muito com o passado. Inclusive, a gente tem vários casos de fundos de investimento, inclusive históricos, por exemplo, o caso do fundo LTCM em 1997, que justamente dava muito peso para as informações recentes, quando eles tratavam os dados, e ignoravam o passado, e no passado tinha muita informação, e aconteceu o risco do passado. Então, o passado às vezes se repete até com certa frequência, e por isso, inclusive, tem muita gente estudando séries históricas, inteligência artificial, porque justamente pega os dados passados para tentar fazer previsões quanto ao futuro. E nessa, você, se ignorando o passado, dando um peso muito menor para o passado, você pode perder informação importante, tá ok? Mas vamos entender como a gente chega na fórmula do IWMA, como ela é construída, as premissas que são construídas, e aí a gente vai praticar na planilha, e depois em outros vídeos construir macro que calcula a função do IWMA por Excel, tá bom? Então vamos primeiro lá para o papel. Muito bem, então tá aqui, ó, Exponentially Weighted Moving Average, ou a média móvel ponderada exponencialmente. E aí, antes de começar tudo, vou colocar aqui, ó, o desvio padrão, fórmula do desvio padrão tradicional, tá ok? Desvio padrão e variância, né? Na verdade, a fórmula que eu vou colocar é da variância, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu tenho aqui o sigma 2 na data t. Sigma 2 é o sinal da variância. Eu vou trocar o desvio padrão com variância o tempo todo aí, então não fiquem bravos comigo, só lembrar que os dois estão intimamente ligados. A única coisa é que o desvio padrão é a raiz da variância. Então, calculando isso daqui, a fórmula histórica eu pego aqui o I de 1 igual a variando de 1 até n, e aí eu faço o retorno na data t menos i, menos o retorno médio, tudo isso ao quadrado, e aí divido toda essa soma aqui por n. Então esse é o desvio padrão tradicional, a fórmula da variância tradicional, melhor falando. E aí, se eu escrever isso, se eu abrir essa fórmula, é mais ou menos isso. Eu pego o retorno na data t menos 1, menos o retorno médio ao quadrado, divide por n, mais o retorno na data t menos 2, menos o retorno médio do período ao quadrado, tudo isso por n, e aí vai sucessivamente. Com isso, vocês estão vendo justamente que tudo é ponderado igualmente. Então, cada uma dessas parcelas eu estou dividindo por
por N. Então, isso é uma ponderação simples, tá? Ou todos ponderados igualmente, quando a gente calcula. Tá joia? Algumas coisas aqui, antes da gente continuar, só para a gente lembrar. R, eu vou definir o que é esse R aqui. Esse R T menos I é o logaritmo do preço na data T menos I dividido pelo preço na data anterior, ou seja, na data T menos I menos 1. Então, isso daqui ó, é o famoso log retorno, ou retorno logaritmo, tá? Normalmente, quando se usa o ILMA, você está usando observações com alta frequência, normalmente dados diários, tá? E aqui, fazendo aqui, ó, só isso daqui, P é igual ao preço ou cotação aí do determinado ativo, investimento que a gente está avaliando. Então, só para a gente já ter essa definição, que a gente está trabalhando com retornos, tá? Na verdade, pode ser qualquer outra coisa, mas aqui eu estou colocando especificamente retornos. Mais uma coisa, se você repara, é o seguinte, eu estou colocando na data T, mas é o seguinte, eu estou na data T, mas os dados disponíveis são da data T-1 em diante, tá? Então, é só lembrar isso aqui, eu estou, por exemplo, no hoje, mas eu tenho só os dados de ontem para trás, eu ainda não tenho o dado de hoje. É como se eu não tivesse ainda o fechamento de hoje, mas eu tenho o fechamento do preço de ontem para os dias anteriores. Então, beleza, que funciona na maioria dos casos. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, eu vou ponderar as parcelas, então vamos ponderar cada uma das parcelas por um fator igual a lambda, tá? Por que lambda? Porque é a letra que o pessoal usa. Então, cada uma dessas parcelas aqui, ó, que eu tenho, então, só para a gente... Então, quando eu falo em parcelas, entenda que eu estou falando disso daqui. Então, tem essas parcelas. Elas estão ponderadas igualmente por 1 sobre n, só que agora eu vou ponderar as parcelas por um fator lambda. Então, agora eu vou reescrever esse desvio padrão. Então, vou até usar uma outra cor aqui para a gente não confundir. Então, reescrevendo essa variância aqui, então eu tenho sigma 2t, tá? Eu vou colocar a fórmula aqui, eu vou agora colocar as ponderações, então eu vou pegar o primeiro fator e vou ponderar aqui, ó, pelo fator gama, tá? Ao quadrado, mais, vou pegar o segundo aqui e vou faturar, vou ponderar por lambda ao quadrado, retorno dos dias anteriores, menos retorno médio ao quadrado, e assim sucessivamente. E como é uma média ponderada, eu divido tudo isso daqui pela soma dos lambdas. Então, lambda mais lambda ao quadrado, mais lambda ao cubo, mais lambda à quarta,
até o lambda n que a gente está fazendo aqui. Tem algumas demonstrações até que são interessantes, que elas fazem com n tendendo a infinito. Eu vou usar esse resultado mais para frente, mas eu quero começar com o fator lambda aqui. Então agora, ó, isso é uma média ponderada. Eu pego cada um dos fatores aqui, ó, da diferença, ou melhor, cada uma dessas parcelas aqui, ó, que é a diferença do retorno menos o retorno médio, tá? Vou até anotar aqui, ó. R barra é igual ao log retorno médio, ou seja, calcular cada um dos log retornos e fazer a média simples entre eles, tá certo? Então, tá aqui. E aí, o que? Então, pega a diferença aqui, ó. A diferença entre o retorno menos a média é o quanto você está, vamos dizer, é a variabilidade, o quanto você está se distanciando daquele valor esperado, daquela média que é onde, a princípio, você quer chegar. Aí você eleva ao quadrado para resolver, às vezes o sinal dá positivo, às vezes dá negativo, isso daqui. Mas é aquela coisa, eu tenho uma determinada média, se eu estou mais 2 de distância ou menos 2 de distância dela, para mim eu estou à mesma distância, eu só elevo ao quadrado para ajustar isso. E aí eu estou ponderando cada um dos itens. Tá? Uma coisa que é importante entender aqui, que esse lambda aqui, ó, o lambda, ele é maior do que zero. Isso é uma coisa importante aqui para a gente ter em mente, tá? O lambda aqui, ele é maior do que zero, é um número positivo, mas ele é menor do que 1. Tá joia? Então, este lambda aqui, ó, que é o que a gente está usando para ponderar, e eleva aqui a lambda, depois o outro termo aqui, ó, o segundo termo a gente eleva ao quadrado. Como lambda é menor do que 1, quando eu elevo ao quadrado, esse lambda ao quadrado fica menor que o lambda. Como o lambda é menor do que 1, quando eu elevo ao cubo, o lambda ao cubo fica menor que o lambda ao quadrado, e assim sucessivamente. Cada um dos lambdas aqui, quando eu elevo, como eles são menores do que 1, sempre que eu elevo ao número, ele vai ficando cada vez menor. Tá? Depois a gente brinca na planilha para quem não acredita nisso. Então, isso daqui eu pego e posso escrever a fórmula. Então, isso vai ficar aqui a somatória do i igual a 1 até n, o lambda i, lambda elevado a i, tá certo? Que multiplica justamente o retorno da data t menos i, menos o retorno médio, tudo isso elevado ao quadrado, e divide pela soma de igual a 1 até n, os lambdas i. Tá joia? Afinal, de novo, isso é uma média ponderada. Ponderada pelo quê? Pelos lambdas. Tá joia? Aí, por que é exponencial? Porque repare que o nosso fator de ponderação, que é esse lambda, eu estou elevando aqui o expoente i. Então, é uma média ponderada exponencial, ou ponderada exponencialmente. Tá? Muito bem. Aí é o seguinte, eu tenho aqui a seguinte relação. Eu tenho uma série de dados que eu estou somando aqui, e eu posso escrever isso. Existe a fórmula de uma progressão geométrica infinita. Então, esses lambdas aqui, vou usar outra fórmula aqui, ó, essa soma dos lambdas. Então, deixa eu escrever aqui. Então, a somatória aqui de i igual a 1
a n dos lambdas I, isso é lambda elevado a 1, mais lambda elevado a 2, mais papapá, mais lambda elevado a n, tá? Isso daqui é a soma de uma progressão geométrica finita. É a soma de uma PG finita. E a gente tem fórmula matemática para isso. E a fórmula da PG finita, uma progressão geométrica finita, é o primeiro termo da série vezes 1 menos a razão Q elevado a n sobre 1 menos a razão Q. Tá joia? Então, isso daqui, usando esse resultado, eu tenho que a soma dos lambdas de 1 até n lambda i, usando essa fórmula aqui, o primeiro termo, o A1, é um lambda, que é esse primeiro termo aqui, ó, lambda elevado a 1. Tá joia? Então, esse aqui, ó, eu vou até marcar aqui. Esse A1 aqui, ó, esse primeiro termo, tá aqui, ó. Beleza. E a razão é lambda. Por que a razão é lambda? Porque, reparem, eu estou sempre crescendo aqui essa soma a um fator, a uma razão lambda. Então, sempre estou multiplicando o próximo termo por lambda. Então, isso daqui fica vezes 1 menos lambda elevado a n sobre 1 menos lambda. Tá joia? Então, eu já sei que ó, essa soma aqui de baixo eu posso escrever desta maneira aqui. Joia. Só que ela está no denominador, não é isso? Então, eu vou pegar essa daqui e vou inverter. Então, invertendo isso, vou colocar uma outra corzinha aqui. Então, tenho que 1 sobre a somatória de I igual a 1 até N lambda I. Isso aqui, então, eu vou pegar esse valor e inverter. Então, fica 1 menos lambda, que multiplica, aliás, que divide lambda vezes 1 menos o lambda elevado a n. Tá joia? E aí eu posso pegar esse resultado aqui e jogar nessa fórmula aqui de cima. Então, aí eu posso escrever da seguinte forma, então, esse resultado aqui, tenho que o sigma 2t, calculado pela forma UILMA, ele vai ser, ó, esse fator ponderação, eu vou trocar por esse pedaço aqui. Vai ser igual a 1 menos lambda sobre lambda vezes 1 menos lambda elevado a n. É lambda que não acaba mais. Que multiplica, agora fica só esse numerador aqui. Então, fica a somatória de igual a 1 até n, lambda i, que multiplica o retorno na data t menos i, menos o retorno médio, tudo isso ao quadrado. Joia! E aí agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar esse lambda aqui, posso dar uma simplificada aqui, ó, com uma parte aqui. Então, isso vai ficar i menos 1. Então, a fórmula no final vai ficar da seguinte maneira.
Peraí, tá faltando mão. Então, isso daqui vai ser 1 menos lambda sobre 1 menos lambda elevado a n, que multiplica somatória do i igual a 1 elevado a n, lambda i menos 1 vezes retorno da data t menos 1, aliás, t menos i, que é um i, são t menos i, menos retorno médio, tudo isso ao quadrado. Então, ó, legal, já ficou bem, vamos dizer, já está com uma outra carinha diferente aqui, essa nossa fórmula aqui, já ficou mais simplificada. Então, é só pegar cada um dos lambdas ponderados, tem que tirar um aqui, ó, do expoente, multiplica pelos fatores, e aí pega o resultado dessa soma e multiplica por isso daqui. Tá? Por essa razão que é 1 menos lambda sobre 1 menos lambda elevado a n. Agora a gente vai fazer o seguinte, que esse daqui eu entendo que é a fórmula aqui genérica, tá? Então, isso aqui, ó, esse é um resultado, assim, genérico. Muito importante. Só que agora eu vou, vamos dizer, vou dar uma simplificada maior, que é uma simplificada que é feita muito por quem usa o ILMA no mercado financeiro, no sistema financeiro, para analisar séries financeiras. E por isso os dados são, vamos dizer, a simplificação não é um problema grave, muito pelo contrário, muitas vezes reflete justamente a realidade. Então, eu vou fazer aqui algumas assunções, então vou assumir aqui que o retorno médio é igual a zero. E é importante entender isso, até porque muitas vezes você vai usar uma fórmula e não está prestando atenção, porque as premissas, às vezes, as assunções que são feitas, não estão casando ali com os dados. Então, muitas vezes, você vai usar um determinado modelo e ele não funciona. Então, aí, por isso que você tem que entender essas assunções aqui. E, às vezes, até para falar o seguinte, olha, eu tenho que, às vezes, usar esta fórmula aqui, tá certo? Ou posso usar uma outra fórmula que a gente vai chegar aqui. Então, só que essa fórmula é assumindo o retorno médio igual a zero, que para séries financeiras, tá certo? No geral funciona, ou se não é zero, é muito próximo de zero, tá? E um N muito grande, tá ok? Então, poderia fazer um N tendendo ao infinito, mas não precisa ser tudo isso, tá? Ou, por exemplo, um N que chega próximo a 252. Por que 252? São dias úteis no ano. Tá joia? Então, a gente vai brincar até nisso no Excel. Vocês vão ver quando eu pego aí o dado ali e pego o lambda n, elevo a um lambda qualquer, elevo a n, ele fica, e quando o n é próximo de 252, igual a 252, eu estou ficando praticamente com valor igual a zero. Tá? O lambda n é praticamente zero. E aí a fórmula que a gente usa fica bem válida aqui. Quando a gente usa essa premissa aqui, o que acontece? Então, usando essas premissas aqui, eu tenho o seguinte. Então, eu vou ter que
essa relação 1 sobre aqui sobre 1 menos lambda elevado a n, tá? Fazendo essa assunção, o que acontece? Esse número aqui vai tender a 1, tá? Por quê? Porque este número aqui, ó, vai tender a 0. Lembrando disso daqui, ó, que o lambda é menor do que 1. Então, quando eu pego um número menor que 1 e levo a um número bem grande, ele vai chegar a 0. Então, essa relação vai dar aproximadamente 1, tá certo? Fica 1 sobre 1, aproximadamente. E aí é o seguinte, com isso, aí eu volto para essa fórmula aqui de cima, essa aqui, e eu vou ter que sigma 2t, ou a variância calculada aqui dessa fórmula, aqui ó, tenho 1 menos lambda sobre 1 menos lambda elevado a n. Só que 1 sobre 1 menos lambda elevado a n vai dar 1. Então, isso daqui eu posso escrever da seguinte forma. Vai ser 1 menos lambda que multiplica essa somatória do i igual a 1 até n, tá? Lambda i menos 1 elevado a i menos 1 vezes o retorno na data t menos i, menos esse retorno médio, tá joia? Ao quadrado. Então, aliás, deixa eu colocar a fórmula aqui, e aí eu faço nos lambda n aqui, tá joia? Então, a nossa fórmula que a gente deduziu aqui em cima, ela agora, eu estou escrevendo ela dessa maneira, usando essas assunções aqui, o que acontece? Essa parte de baixo aqui vai sumir, porque vai ser igual a 1 sobre 1 menos lambda elevado a 0 aqui, então fica 1 menos lambda, que multiplica a soma aqui de igual a 1 a n, lambda elevado a i menos 1, vezes, e agora eu vou usar essa segunda premissa. Eu sumi com essa parte aqui, usando a premissa que o n fica muito grande, e 1 sobre 1 menos lambda elevado a n dá próximo de 1. A segunda premissa aqui, que é assumir o r barra igual a 0, ou o retorno médio ser igual a 0. Isso daqui eu zero esse. Ó. Então, esse daqui, ó, dá 0, e esse daqui vai dar 0. Então, isso daqui fica multiplicando pelo retorno de t menos i elevado ao quadrado, ou log retorno de t menos i ao quadrado. Então, veja que ficou bem mais simples a nossa fórmula aqui, tá? Então, essa aqui, ó, essa fórmula, inclusive, é a fórmula que vocês mais vão encontrar por aí, tá joia? Com essa carinha aqui, tá? Alguns até colocam essa fórmula trocando n por infinito, mas, de novo, não preciso forçar isso. Com n muito grande, e olha o seguinte, normalmente você vai trabalhar com dados diários de 252 dias, já vai ficar um valor bastante pequeno, tá? Então, nem preciso forçar isso, por isso que eu não estou colocando. Quem quiser pode trocar o n pelo infinito aqui, para ficar mais formal, do ponto de vista matemático e tal. A gente está fazendo bonitinho aqui, tá, pessoal?
Então, já chegamos nessa fórmula aqui, bastante interessante. E agora eu vou fazer uma outra dedução. Na verdade, eu vou escrever esse pedaço aqui, tá? Essa aqui já vai ser, ó. Então, isso daqui vai ser, ó. Isso é o sigma 2t usando o IUMA. Isso aqui, ó. Chegamos naquilo que a gente queria, tá? Então, essa formulinha bonitinha aqui. Agora eu vou pegar essa fórmula e vou brincar com ela. Tá ok? Que brincadeira que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar isso daqui e vou reescrever. Então, eu vou colocar aqui, ó, sigma 2t, tá certo? E vou colocar até aqui, ó, um sobrenome nela aqui. Vai ser igual 1 menos o lambda, tá? Deixa eu ver se eu não estou comendo aqui, não. Então, pronto, ficar um pouquinho mais de lado aqui. E eu vou abrir essa soma aqui. Então, abrindo essa soma, vou colocar um colchetes aqui. Vai ficar, variando o i de 1 até n, vai ficar lambda elevado a 0 vezes... eu já vou pôr o retorno aqui, tá certo? O retorno ao quadrado t menos 1 mais lambda elevado a 1, que multiplica o retorno ao quadrado t menos 2, mais lambda ao quadrado, que multiplica o retorno ao quadrado t menos 3, e assim vai sucessivamente, tá? Então, vou fazendo toda essa soma aqui, até n, tá? São n observações. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, ó, o lambda igual a 1, ou melhor, lambda elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Tirando 0 elevado a 0, que é indefinido. Mas, então, eu vou tirar esse primeiro termo aqui de dentro do colchete, multiplicando. Então, isso vai ser 1 menos lambda vezes o retorno na data t menos 1 ao quadrado. Só lembrando de novo, uma coisa que às vezes não fica clara, né, quando o pessoal está mexendo com isso, eu estou na data t, mas eu só enxergo os dados da data t menos 1 para trás, tá? O dado da data t eu não estou vendo, por isso que está usando essa notação, tá joia? Então, 1 menos lambda vezes o retorno da data t menos 1 ao quadrado. Então, eu tirei este retorno aqui para fora do colchete, e o resto fica dentro do colchete, multiplicando aqui por 1 menos o lambda. Tá joia? E aqui fica o colchete. Então, fica aqui lambda... aliás, eu vou... Não, deixa aqui. Eu faço outro... Eu ia queimar mais uma etapa. Fica lambda 1 vezes r ao quadrado t menos 2, mais lambda 2, que multiplica o retorno ao quadrado t menos 3, mais sucessivamente. Tá certo? E aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse... Reparem que todos os termos aqui estão multiplicando por lambda. Eu vou tirar esse lambda aqui para fora, tá joia? E aí, então, eu vou ter o seguinte. Deixa eu escrever certinho aqui. Então, colocando para fora, eu vou ter 1 menos o lambda, que multiplica o retorno data t menos 1 ao quadrado, mais, vou jogar o lambda para fora, que multiplica 1 menos o lambda
vezes o colchete, e esse colchete vai ser o retorno ao quadrado em t menos 2, mais lambda elevado a 1 vezes o retorno ao quadrado t menos 3, mais lambda ao quadrado, que multiplica o retorno em t menos 4, e assim sucessivamente. Tá joia? Então, ó, só tirei o lambda aqui, estava multiplicando tudo, coloquei o lambda aqui para fora, fica aqui os dados, vai diminuindo aqui o expoente aqui, porque o lambda está aqui para fora. Só que aí a gente chega num resultado bacana. Que resultado bacana? É que isto daqui, ó, se vocês olharem, olha aqui, ó, o sigma 2, tá certo? A variância aqui na data t é 1 menos lambda, que multiplica aqui, ó, o retorno de t menos 1 para trás. Esse aqui eu tenho 1 menos lambda, que multiplica o retorno de t menos 2 para trás. Então, isso aqui é a variância em t menos 1. Então, esse é o resultado legal. Então, tudo isso daqui é pegar a variância calculada na data t menos 1 ao invés na data t. Tá joia? E aí eu tenho o seguinte. Eu posso escrever a variância na data t como 1 menos o lambda, que multiplica o retorno da data t menos 1 ao quadrado, mais, aqui, ó, esse daqui, ó, isso daqui tudo, todo esse trem aqui, do 1 menos lambda até o final do colchete, eu vou trocar pela variância na data t menos 1. Só que está multiplicando pelo lambda, mais o lambda, que multiplica a variância na data t menos 1, calculado usando o IUMA também. Então, este é outro resultado bastante interessante, tá? Que também é igual ao lambda, aliás, o sigma, né? A variância na data t do formato IUMA aqui. E essa é outra fórmula também que é bastante, vamos dizer, vocês veem muito por aí. Então, eu posso escrever a variância na data t como lambda vezes a variância na data anterior, mais o retorno na data anterior vezes 1 menos lambda, retorno ao quadrado vezes 1 menos lambda. Então, eu tenho resultados bastante interessantes aqui, que a gente pode usar. E aqui, só para fechar pelo menos a parte aqui no papel, a gente tem o seguinte, só uma coisa para discutir com vocês, que a gente já mostrou aqui todas as fórmulas aqui, ó, possíveis do lambda 2. Vou chamar isso daqui de IUMA. Então, eu tenho desde a mais genérica aqui, tá? Então, tenho desde essa aqui, ó, que eu vou chamar aqui, seria a mais genérica, sem fazer nenhuma premissa, ou nenhuma grande premissa aqui por trás, tá? Até uma coisa, premissa, fórmulas que a gente encontra fazendo premissas que não são graves, são bastante comuns aí no dia a dia. Uma pergunta que tem duas perguntas bastante importantes. Uma delas é qual o valor de n que a gente deve usar aí para calcular aqui o IUMA. Tá ok? Então, qual é o valor de n que a gente usa? E aí tem uma formuleta para isso, tem uns trabalhos que mostram, então não vou fazer a dedução aqui, não é tão complicada, mas só para a gente
não é longe, foge um pouco da minha intenção aqui. Mas quem quiser pesquisa, tem um artigo, se não me engano, do BEST, que ele faz, BEST, que ele faz essa dedução, mas procurando aí no Google vocês acham também. Então esse n eu posso calcular da seguinte forma, é o logaritmo de 1 menos o percentual de significância desejado, tá? Desejado sobre o ln, o logaritmo do lambda. Então, vocês podem fazer essa conta aqui. E aí, vocês querem saber, qual que é o n que eu quero? Que n eu devo usar aqui na minha série? Aí depende qual que é o grau de significância estatística que você está querendo. Então, pode ser... Alguns usam, por exemplo, você coloca, quero 99% de significância estatística aqui. Legal. Então, vai ser ln de 1 menos 0,99 sobre ln do lambda. E aí a outra pergunta é que lambda usar, tá? Que lambda usar? Então, essa é outra pergunta bastante importante aqui que a gente precisa. E aí, quem desenvolveu a ideia do ILMA e aplicou, vamos dizer, nas primeiras aplicações, aí foi o pessoal do Riskmetrics, lá no início dos anos 90. E aí eles chegaram ao seguinte, olha, depois de... Aí você já tem um trabalho para escolher, inclusive, o melhor lambda. Você tem que fazer alguns trabalhos até de, vamos dizer, de backtesting, de testar a previsibilidade. Então, você joga um lambda e vê quanto você acerta desses resultados, mas você tem que ter uma série de dados bastante grande para fazer isso daí. Então, a sugestão deles, do pessoal da Riskmetrics, é usar o lambda de 0,94 quando você trabalhar com dados diários, tá? E aí eles recomendam um lambda de 0,97 com dados mensais, tá? Recomendo também, se vocês estão trabalhando com muitos dados aí, querem testar, ele tem algum caso mais específico, ou seja, não estou falando de dados de ações ou preços ou cotações de câmbio. Se tiver alguma característica específica, esse é o pessoal da Riskmetrics que sugeriu isso. Pega e testa. Então, procure até a metodologia que eles usaram. E tem outros artigos aí sugerindo metodologias para chegar nesses valores dos lambdas. Dá um certo trabalhinho, mas dependendo do dado, da característica específica desse dado, vale a pena vocês fazerem esse estudo, tá bom? Quero ir lá para o Excel, vamos só fazer uma continha lá rapidinha. Então, indo lá para o Excel. Aqui no Excel, eu já coloquei ali um lambda 0,94, depois a gente vai mexer. Vocês vão ver que eu coloquei ali as cotações. Reparem que começa ali da cotação mais recente, que eu estou considerando o dia 30 de setembro como a mais recente, e depois vai diminuindo para as mais antigas. Lembra que o ILMA eu começo ponderando e dou maior peso para a informação recente e menor peso para a informação antiga. E aí as colunas aqui que eu estou fazendo em pedaços para a gente ver. Primeiro calcular o retorno, melhor os log retornos, depois eu levo ao quadrado, aí eu calculo o peso. O peso foi na fórmula, eu pego o lambda elevado a i menos 1. O i é a observação, tá ok? E aí eu vou pegando aqui e multiplica por 1 menos o lambda, e depois eu pondero, que é pegar os pesos, que são justamente os lambdas ali multiplicados, e multiplicar pelo retorno ao quadrado. Então, é isso que eu vou fazer. Então, calcula aqui. E isso que eu vou fazer é conforme justamente a fórmula. Vou aqui no papel para a gente ver.
é conforme a fórmula aqui, ó. Esta fórmula aqui é que eu estou usando, tá certo? Então eu pego cada um dos retornos, dos log retornos, aqui, ó. Log retorno, que é o ln do preço em relação ao preço anterior, é isso que é o primeiro passo que a gente vai fazer, calcular isso. Aí eu pego esses log retorno, elevo cada um deles ao quadrado, multiplico pelo lambda i menos 1, tá? Ou seja, o lambda daquela observação tira 1 ali, e multiplica tudo por 1 menos lambda, tá joia? Eu poderia fazer essa soma aqui, desses lambdas elevado a i menos 1 vezes o retorno ao quadrado, somava tudo e depois multiplicava por 1 menos lambda, mas vocês vejam que lá na planilha eu já estou pegando cada um desses lambdas individuais e multiplicando por 1 menos lambda, tá? Tanto faz, tomato. Então, voltando aqui para o Excel, vou fazer as contas, então calculo os log retorno igual ln da cotação sobre a cotação anterior, então o preço do dia 30 sobre do dia anterior, tá? Então, pego aqui esses e vou calcular isso. Vejam que eu não calculo o log retorno da data aqui 10, porque eu não tenho essa observação aqui do dia 20 de setembro, tá? Então, eu perco uma observação, não tem problema. Então, peguei esse log retorno, elevo ao quadrado, então tá aqui, já dou uma arrastada. E agora eu vou calcular o peso, seguindo a fórmula. Então, vai ser 1 menos o lambda, que eu deixo fixo aqui, aperto F4 para fixar, multiplicado por o quê? Vou abrir o parênteses aqui, ó, o lambda, que também deixo fixo, elevado ao i menos 1. O i é aqui esse número da observação, tá certo? E tira 1. Pronto. Com isso, eu já tenho aqui, ó, cada um dos pesos que a gente vai aplicar. E lembre-se que o ILMA é o quê? A média móvel exponencialmente ponderada, ou ponderada exponencialmente. Então, esses pesos justamente são o quê? É para fazer a ponderação, e os pesos foram calculados de maneira exponencial, porque eu pego o lambda e elevo, olha lá, o expoente, tá? Eu pego o lambda, tem um expoente ali. Então, por isso que são exponencialmente ponderada, porque é ponderada pelo peso calculado exponencialmente. Então, pego esse peso e multiplico pelo retorno ao quadrado. E aí eu já tenho essa ponderação, que agora é só arrastar aqui, pronto, bonitinho. E repare aqui os pesos, que eles vão diminuindo. Então, a informação mais recente fica com peso 6% e as outras vão caindo de peso com o tempo, tá joia? Se eu fosse usar, por exemplo, o desvio padrão tradicional, ele pegaria, a ponderação seria 1 sobre, são 9 observações de retorno, 1 sobre 9. O peso que eu estaria usando seria de 11% para todo mundo, tá? Então, se eu usasse o desvio padrão tradicional, ele daria o mesmo peso para todo mundo. Então, a observação mais recente tem o mesmo peso da observação mais antiga, tá joia? No ILMA, não. No ILMA, a observação mais recente tem um peso maior, a observação mais antiga um peso menor. Então, essa é a grande diferença. Muito bom, já fiz a ponderação. Agora eu vou fazer a soma disto daqui. Tá joia? Isso aqui vai ser a variância. Então, vou até dar uma formatadinha aqui. Mesclar a célula. Para cá. E aqui também vou copiar essa formatação. Estou copiando. Então, essa aqui é a variância calculada via ILMA. Tá ok. Então, tá aqui, essa é a nossa variância.
Ah, mas não precisa dividir por N. Não, eu já ponderei, então não preciso fazer isso daqui, tá certo? E aqui é a nossa volatilidade, tá certo? Ou desvio padrão, também calculado, deixa eu resumir aqui, desvio padrão, calculado usando ILMA. O pessoal, quando já calcula o desvio padrão pelo ILMA, da forma que a gente fez, ele já chama de volatilidade. Para calcular o desvio padrão, essa volatilidade é só elevar a meio, tá certo? Ou tirar a raiz. Então, tá aqui. Pronto. Tá aqui a nossa volatilidade. A variância calculada pelo ILMA, com a fórmula que a gente deduziu. E aí a gente viu justamente como deduzir a fórmula. Vocês têm todos os passos. Então, saber, isso não sai de uma coisa do outro mundo. A origem, tudo sai lá do desvio padrão tradicional, como a gente fez, só mudou a ponderação. Ao invés de ponderar por 1 sobre n igualmente, eu vou pegar e ponderar por um fator exponencial. E aí, deduzindo a fórmula, a gente viu como que chega ali. E aí chega dessa maneira. Eu vou calcular o desvio padrão da maneira tradicional, só para vocês compararem. Então, vou pegar aqui. Então, desvio padrão. Vou chamar isso aqui de tradicional. Tá? Então, calma que eu não calculei. Então, ainda vou colocar uma cor diferente aqui, colocar um cinzinho aqui, pronto. Então, aí eu vou usar a função desvpad p aqui e calcula com esses retornos, tá? Que deu 16,67 contra o ILMA de 11,33. Puxa, por que o desvio padrão tradicional deu maior do que o ILMA? Um dos fatores é porque a observação mais recente está com valor negativo, está diminuindo ali, tem um peso menor aqui, vamos dizer, quando a gente pondera, ele acaba perdendo um pouco compensando os erros, tá joia? Também tem poucos dados, tá, pessoal? Então, calma lá, porque, inclusive, se você somar a ponderação, ela não dá 100%. Eu preciso mais dados para calcular. Então, calculando o N, eu vou fazer até uma tabela aqui. Então, N e a significância desejada. Então, diminuir aqui. Eu vou usar essa fórmula aqui para calcular o número de dados que a gente precisa para calcular. Cadê aqui, ó? Esse ILMA aqui. Tá vendo o N que eu preciso aqui em cima? Então, é esse N, e eu vou calcular aqui, ln de 1 menos o percentual de significância sobre o ln do lambda. Então, nessa tabela, eu já tenho essas significâncias, e agora que a gente pode escolher à vontade, e agora para calcular o N, vou usar a fórmula que a gente já viu lá no papel, que é pegar o logaritmo, o ln de 1 menos a significância sobre o logaritmo ln do lambda, que eu fixo aqui. Pronto, tá aí, é a mesma fórmula ali do papel. Agora eu só vou arrastar aqui para baixo, e aí vocês estão vendo, pronto. Então, dependendo do nível de significância que eu quero, esse N é o número de retornos que eu tenho que calcular. Então, por exemplo, se eu quiser uma significância logo aqui, ó, de 99%,
eu preciso de 74 retornos, ou log retornos, tá joia? Que foi que a gente calculou. Só que para ter 74 log retornos, eu preciso de 75 preços. Eu sempre vou precisar de um preço a mais do que a quantidade de retornos. Afinal, para calcular um retorno, eu preciso de 2 preços. Então, sempre vou precisar um preço a mais, uma cotação a mais do que a quantidade de retornos que a gente precisa. Se eu quiser uma significância de 99,99%, aí eu já vou precisar de 149 informações de retornos, tá certo? Os 149 retornos. Normalmente se trabalha com retornos diários. Se mudar o lambda, muda o tamanho da amostra? Muda. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para 0,97, aí vejo que eu já vou precisar de muito mais observações aqui. O meu N tem que ser bem maior, praticamente ele dobra, tá certo? Para cada situação. E agora, só de curiosidade, então assim, a gente já sabe calcular, eu não preciso trabalhar mesmo com 252 observações. Com menos observações, eu já chego no nível de significância desejado. E agora eu só vou fazer uma tabelinha aqui, que é a seguinte. Eu vou pegar aqui a fórmula aqui dos pesos. Então, eu vou copiar ela aqui. Tá? E vou montar um gráfico aqui com vocês. Então, tá aqui bonitinho. Deixa eu só adequar aqui, porque eu tenho que pegar isso aqui da... Eu só vou mudar essa observação para cá. Pronto. Bonitinho. Então, tá aí a observação. Então, vamos lá. Chamar esse aqui de... Aliás, deixa eu copiar daqui, que aí já fica bonito. Pronto. As observações. Observação 1. Peguei certinho. Peguei 1 menos o lambda vezes... Beleza. O lambda, deixa eu voltar aqui para o 0,94, que era a nossa referência aqui. Pronto. Agora está batendo, ó, peso 6%, peso aqui é 6%. Então, copiar para cá. Esse aí, mais um. E aí eu vou fazer uma tabela aqui, ó. Vou descer aqui para 252 observações. Por que 252 observações? 252 dias úteis no ano. Então, está aqui. E veja o seguinte, que o peso praticamente fica zero. Então, vou até aumentar o número de casas aqui para vocês verem. Ó. O peso fica 0,0000001%. Ou seja, aquela história do Wilma, as observações recentes, vou subir aqui, elas ganham um peso maior, tá? As informações recentes ganham um peso maior e conforme as mais antigas vão tendo um peso cada vez menor. E a partir de um determinado número, ó, já fica um peso muito pequeno aqui. Tá joia? Então, deixa eu voltar aqui a formatação. Aqui o peso, e aqui eu vou chamar de acumulado. Tá joia? Só copiar aqui. Pronto. O acumulado eu começo aqui, ó, com 6%, e depois eu vou só pegar cada um dos dados, cada um dos pesos para o número para dada observação, e vou somando aqui. O acumulado vai chegar lá no 100%, ou no 1. E tem que chegar no 1, porque até lembre que uma das passagens que a gente fez derivando a fórmula é que dava igual a 1. A relação 1 sobre 1 menos sigma elevado a n dá perto de 1. Então, que é ali do peso, ó, e está chegando perto do 1. Chega ali, ó, muito próximo a 100%, e nem precisa chegar nos 252 observações.
Isso é até interessante, que tem alguns que ficam calculando o ILMA com 252 observações, nem precisaria, porque com menos que isso, você já está praticamente já zerou o peso daquelas informações muito antigas, tá? Então, eu vou fazer o gráfico para a gente visualizar. Então, isso para cá, marco a região, já marquei bonitinho, venho aqui para cima, inserir, gráfico recomendado. Legal que ele já vai sugerir um tipo de gráfico. Vou pedir este daqui. Deixa eu ver um outro gráfico mais bonito. Combinação. Deixa eu ver. Não gostei de nenhum muito aí. Tá bom, esse aqui. Pronto. Então, isso que vocês estão vendo é o gráfico justamente dos pesos e do acumulado aqui, tá? Então, deixa eu tirar esse acumulado, só para ficar mais visível. Olha aqui, ó. Os pesos aqui, conforme o número de... A observação é a mais antiga, ó. A observação recente está com peso ali 6%, e as observações e os pesos vão caindo de maneira exponencial. Então, por isso também é uma média móvel exponencial, ó, ponderada exponencialmente, porque os pesos vão caindo, ou a importância das observações vai caindo de maneira exponencial, e as informações mais antigas vão ficar com peso ali praticamente zero. Tá legal? Tá aí o ILMA. Muito bem, pessoal. É assim que a gente calcula a volatilidade usando o ILMA. Não é um bicho de 7 cabeças e tal. Eu encontrei muitas explicações que não estavam muito claras aí no dia a dia. E aí a ideia desse vídeo é justamente procurar explicar da onde que surge, como é que a gente chega aí na fórmula. Não tem nada de muito segredo nisso daí. Só tem algumas premissas no meio do caminho que a gente tem que lembrar, porque às vezes certas situações eu não posso usar essas premissas. Aí é só usar a fórmula que a gente chegou anteriormente, antes de bater nas premissas. Tá bom? Em outros vídeos a gente vai desenvolver função do Excel. A gente já fez a continha aí, viram que é simples. Vamos fazer uma função no Excel para calcular o ILMA. E aí também vocês podem praticar, quem tiver interesse. Tá bom? Até mais!